são os irresponsáveis, Eduardo Barão? Para quem não sabe, para quem não ouviu, o Congresso, Senado e Câmara, a toque de caixa, às pressas, no movimento obviamente concertado, derrubou o Congresso, portanto, um veto do presidente que, assim, impõe um impacto fiscal sem que haja designação orçamentária da ordem de 20 bilhões de reais somente em 2020. Aliás, porque não há previsão orçamentária, porque não está previsto na LDO, temos aí, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, um gatilho para que se acione a justiça contra a derrubada desse veto. Eu espero que o governo, que é caótico, faça isso contra e ante a irresponsabilidade do parlamento. Nada contra o benefício de prestação continuada. Nada contra o Cinturão Brasileiro de Seguridade Social, algo previsto e consagrado na Constituição Federal de 88 e que tem razão de existir em face da desigualdade do Estado brasileiro. A questão é outra. É que ontem se votou essa matéria, o alargamento da base de alcance do BPC, do benefício de prestação continuada, não em função de um debate político, não em função da convicção majoritária do Parlamento da República, não porque o Congresso Nacional considera que neste momento, sob avaliação, insisto, política, seria necessário alargar essa base de alcance do BPC para ajudar as pessoas pobres do Brasil. Não, não foi por isso. Porque para esse debate eu estou aqui. Eu acho que foi um erro o que fizeram ontem. Acho que a decisão seria erro em qualquer circunstância, dado o momento atual, que para mim é de austeridade fiscal. Mas o debate eu topo. O debate, porém, não foi feito. O Congresso Federal, o Congresso Nacional, Senado e Câmara derrubaram o veto do presidente, impondo esse tremendo impacto fiscal à sociedade brasileira, não ao governo. A derrota do governo, nesse caso, é a derrota da sociedade brasileira. O fez não porque preocupado com os pobres, mas porque em busca de retaliar, de se vingar de um governo que de sua parte é assim mentiroso, traidor, não tem palavra, inconfiável. Então é onde nós estamos, pessoal, ouvinte, para nós avaliarmos o déficit de noção de Estado, o nosso déficit de estadista nesse Brasil. Por que o governo não tem palavra? Por que o governo Jair Bolsonaro trai um acordo, aquele relativo ao orçamento impositivo? Por que o governo faz chantagem na figura do próprio presidente da República, atiçando o movimento do dia 15 contra o parlamento e dizendo que se o parlamento fizer o que o governo gostaria, não votando um projeto que o governo mandou, talvez as manifestações arrefecessem? Por que o governo se comporta assim? Por que não tem palavra? Por que faz chantagem? Por que é situação e oposição ao mesmo tempo? O parlamento reage com irresponsabilidade fiscal, com armadilha, com baixaria. Isso foi o que aconteceu ontem, com irresponsabilidade fiscal. Este não é o parlamento, na boca de seus líderes, de que se diz é defensor da estabilidade fiscal, defensor do teto de gastos, responsável fiscalmente, comprometido com uma agenda de reforma do Estado? Esse parlamento que faz isso, que se comporta dessa maneira rasteira, que ademais dá combustível para as manifestações do dia 15 ou não? Esse do parlamento ontem foi o maior convite às manifestações do dia 15 de março, mesmo com o coronavírus. Um chamamento mais forte do que aquele feito várias vezes pelo próprio presidente da República, outro irresponsável. E aqui eu fico muito à vontade no parlamento brasileiro, porque está dito aqui todo dia, talvez seja o maior defensor da instituição legislativa, do poder da República, do equilíbrio entre poderes, da democracia representativa, da importância fundamental do parlamento para a civilização e para a própria ideia de representatividade. Mas isso
não me impede de dizer o que eu já disse em 2018, tão logo acabada a eleição e eleitos esses nossos representantes. É, em termos de qualidade humana, o pior parlamento da história do Brasil. E isso é corroborado diariamente por esse tipo de atividade covarde. Covarde. E burra, como eu disse, porque atiça a população com razão, contra uma instituição da República. Eu aqui nessa coluna, em todos os espaços que ocupo, no jornal O Globo, tenho cobrado que o parlamento, que os poderes da República como corpo, como instituição, reajam sim à escalada autoritária de Jair Bolsonaro, às chantagens que ele faz, aos ataques, às afrontas institucionais que faz diariamente. Mas eu cobro resposta institucional, uma palavra que ponha freio nesses arreganhos. Não respostas baixas, covardes, cretinas, como essa. Derrubar veto presidencial para impor derrota ao governo, que é, na verdade, derrota da sociedade brasileira. Isso foi o que os senhores fizeram. Entendam o seguinte, senhoras e senhores deputados e senadores da República. Essa linguagem de que lançaram mão ontem, essa vingancinha, é uma linguagem correlata à linguagem autoritária e que só alimenta o autoritarismo que compõe o espírito do tempo vigente.